Tá toda? Ah, cuidado aí, viu? Com essas câmeras, essas coisas aí, viu, Ivani? Observe isso direito aí para o celular não bater em algum lugar e ligar a câmera, essas coisas assim, viu? Então, vamos continuando ao exercício da aula, certo? A nossa aula de português. Aí nós vamos para cá, olha, o autor do consumismo, sobre o consumismo, eu vou comentar um pouquinho mais, certo? Para a gente observar aqui melhor. Aí nós temos a questão da ideia-chave. A ideia-chave é aquela que norteia o desenvolvimento de cada parágrafo. Ou seja, cada parágrafo vai ter uma ideia-chave. Tá? A ideia central, certo? De cada parágrafo. Tem a ideia central do texto, que ele é contra o consumismo, e existe a ideia que ele a ideia de cada parágrafo, os argumentos de cada parágrafo. Viu? Essa ideia são os argumentos. Aí vamos ver aqui na próxima questão, número 5. Número 5. Isso aqui é mais para interpretação de texto, viu? Essa aula é mais para interpretativa de texto. A seguir, estão relacionadas as ideias-chave do texto lido, de ordem em que são tratados. Copie no caderno e indique os parágrafos que desenvolvem cada uma delas. O conhecimento sobre o consumidor e estratégia de vendas em supermercado. Quais são os passos? Eu preciso copiar isso? Não, precisa não. Só quem tem livro. Peraí. Certo? Aí, olha, quais são os parágrafos que falam sobre o consumismo e as estratégias de vendas? No primeiro parágrafo, não é. Aí só pode ser do terceiro, quarto e quinto parágrafos. Aí vocês coloquem aí. Terceiro, quarto e quinto parágrafo. Terceiro, quarto e quinto parágrafo. Certo? Aí eu vou... Pronto. Aí no próximo aqui, o ambiente do consumo, uma selva com armadilhas. Então, ele apresenta o ambiente do consumo como uma selva de armadilhas. Qual é o parágrafo? O primeiro. Ele fala sobre isso, certo? Então, o primeiro parágrafo, vocês botem aí, nessa segunda coluna, vocês botam o primeiro parágrafo. Conhecimento sobre o consumidor e estratégia de vendas em shopping centers. Aí é o sexto parágrafo, certo? O sexto parágrafo. E fatores que incentivem o consumo justamente o segundo parágrafo. Aí eu vou mostrar aqui para vocês os tipos de texto que vai estar também dentro desse texto expositivo, certo? Aí eu vou só passar aqui a tela para mostrar a vocês. Certo? Vou passar aqui a tela. Redação. Aqui. Deixa eu ver se é esse. Não foi isso que eu falei, não. Espera só um instantezinho para eu achar aqui onde é que está esse tipo de texto. Só um minutinho.
Professor, meu celular vai descarregar. Vai descarregar por quê? Porque ele tá com a bateria baixa. Aí bota para carregar. Olha, esse assunto, tipologia textual, a gente vai ver aqui agora, viu? Olha, tipologia textual, que vocês estão vendo aí, certo? É sobre os tipos de texto que nós temos, certo? Então, quando a gente fala em tipo de texto, normalmente nos limitamos a dizer que só existem esses três tipos: descrição, narração e dissertação. E não é, viu? Esses são os três tipos de redação. Mas não quer dizer que tenha outros tipos, não. Tem vários outros tipos, ok? E que o texto descritivo, a gente vai estudar eles agora, né? A gente já viu, mas agora a gente vai ver melhor. Então, o texto descritivo, ele é um tipo de texto que faz um retrato falado de uma pessoa, animal, objeto ou lugar. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, pela função caracterizadora, dando ao leitor uma grande riqueza de detalhes. Ou seja, você detalhar, o texto descritivo você vai detalhar uma pessoa, um objeto, um lugar, um animal, certo? Quanto à descrição de pessoas, podemos atribuir tanto característica física quanto psicológica. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores marrom, verde, o vermelho, das cores e até um ninho de passarinho. Isso é uma descrição de coisa, né? de objeto. Aí o segundo tipo de texto é o narrativo. É uma modalidade textual em que se conta um fato, seja ele real ou não, fictício, verossímil, certo? Ou inverossímil, em um determinado lugar e tempo, certo? Envolve personagens, tempo, certo? Tempo verbal é o passado. A narrativa se desenvolve em prosa, ou seja, o texto narrativo também pode ser em poesia, mas é mais em prosa. O narrar surge da busca de transmitir, de comunicar qualquer acontecimento ou situação. Geralmente pode ser em primeira pessoa ou terceira pessoa, que é narrador, observador ou narrador personagem. Na narração encontramos personagens principais e secundários, certo? Como, por exemplo, não, chamar também de coadjuvantes. Tem o principal, que é o protagonista, e tem o vilão, que são os antagonistas. O espaço é o cenário e existe o tempo da narrativa, que pode ser tanto tempo cronológico, contado pelo relógio, como o psicológico, quando só dá ideia de manhã, tarde, noite, madrugada. Certo? Aqui, olha o exemplo. Era uma vez um oleiro que tinha 3 filhos. Um dia chamou-os para lhe dizer que ia repartir por eles todos os seus bens. No texto dissertativo, é uma ideia de posicionamento. Você tem que ter uma posição, certo? Se você é contra ou a favor, certo? O que mais foi debatido essa semana foi a questão do aborto, né? O aborto da menina que foi estuprada, que não sei o quê, e tal. Aí tinha o grupo da igreja que estava lá a favor, e tinha outro grupo de mulheres, cientistas, não sei o quê, que estava contra. Aí teve um monte de fatos relacionados a eles. Então, se você diz que é a favor, é contra uma coisa, você tem que ter argumentos para você expor sua ideia, certo? Então, essa é a redação de modalidade mais exigida no Enem e nos concursos. A pessoa deve ter um bom domínio da norma culta, ou seja, não ter gíria, não saber escrever com gíria, não saber escrever palavras erradas, certo? Aí tem a estrutura é essa, a ideia principal, que é a introdução, o desenvolvimento, que são os argumentos e aspectos que o tema envolve, e a conclusão,
que é uma posição assumida, você vai resumir sua posição. O texto expositivo, ele parece com dissertativo. Ele apresenta informações sobre determinados assuntos, expõe ideias, explicando e avaliando. Como o próprio nome indica, ele ocorre em textos que se limitam a apresentar uma determinada situação. O texto que a gente leu apresentou uma situação, que é a situação do consumismo. As exposições orais ou escritas entre professores e alunos numa sala de aula, os livros e as fontes de consulta são exemplos desse tipo, né, de texto. Texto injuntivo, esse é o texto da propaganda. Quando você está vendo quando você está vendo a televisão, aí você está vendo o texto de propaganda, certo? Aí você é muito influenciado por esse tipo de texto. Aí tem que ter cuidado, porque a linguagem é objetiva, ela é direta e ela é simples. Ela coloca verbos no imperativo, né? Então, a propaganda mais famosa que nós temos é aquela do Armazém Paraíba na época do Natal. O Armazém Paraíba, deixa eu ver, o Natal está chegando, começa a se preparar. No Armazém Paraíba é o lugar de comprar, né? Barato. Então, ele está ali convencendo a pessoa, está tentando convencer, dizendo que o melhor local de comprar é no Armazém Paraíba. No Dia das Crianças tem aquela do Papé Pio, certo? Papé Pio, vamos para Casa Pio, querida mamãe, querido papai. No Dia das Crianças eu quero um sapato, na Casa Pio, lá está assim de oferta, Papé Pio, Papé Pio, Papé Pio. Aí nós temos a questão do do convencimento, né? E esse convencimento ele vem sobre a esse respeito. Então, é isso. Aí tem essa questão aqui. Deixa eu ver quem falou aqui. Tá. É a mãe. Ai, meu Deus. Voltou. Uma mãe falando aqui. Aí, olha, nós temos essa questão do texto injuntivo. Aí, o texto injuntivo é isso. É aquele que são de receitas culinárias, manuais, receitas médicas, editais, o texto das propagandas, viu? Então, quando você passa e tem uma propaganda bem grande lá na frente da loja, aí você vai pegar e perceber que aquela propaganda está tentando influenciar você a comprar. Os gêneros textuais são muitos, certo? A gente não pode confundir, viu? Os tipos de texto com os gêneros. Os tipos de texto, eles funcionam como modos de organização. Eles são limitados, os tipos de texto. Já os gêneros textuais, os chamados textos materializados, eles são muitos, certo? Tem característica bem comunicativa. Eles são definidos pelo estilo, função, composição, conteúdo e canal. Assim, quando se escreve um bilhete, né, ou uma carta, que eles têm a mesma estrutura, quando se envia um e-mail, ou usamos o MSN, o Facebook, o antigo Orkut, e etc., faz do mesmo jeito, viu? Eles têm a mesma estrutura. Aí estamos utilizando diversos gêneros textuais, certo? Aí nós temos os tipos de texto, a narração, e ainda tem o texto poético, viu? Texto poético é da poesia. Quando alguém coloca uma poesia, é o texto poético. Aí existe a descrição, a narração, a dissertação, a exposição e a injunção. Deixa eu ver aqui se tem mais. Aqui, ó. Tipos de gêneros textuais. Olha os gêneros textuais que tem aí. O bilhete, a carta pessoal, comercial, o diário, a agenda, anotações, blog, romance, tem outros tipos de narração também, contos de fadas, essas coisas assim.
blog, e-mail, Orkut, MSN, Facebook, lá as fotos do Instagram também, as aulas, reuniões, entrevistas, piadas, cardápio, horóscopo, telegrama, telefone, lista de compra, tem tantos, 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 que a pessoa cansa de ver. Deixa eu colocar aqui no outro slide para eu pegar e colocar aqui para vocês verem, certo? Deixa eu só diminuir isso aqui. Vou botar outro slide para vocês verem sobre o tipo de texto. Aí a gente vai aqui, vou passar outra tela para vocês. Tipo de texto e gêneros textuais. Deixa ele só abrir. Ai, ai. Pronto. Aí aqui, vou botar nova tela. Olha, os gêneros textuais ou gêneros do discurso, certo? São diferentes de tipos de texto. Tipo de texto são aqueles 5 que eu disse para vocês. Os gêneros textuais são aqueles maiores, aquela quantidade maior que eu já falei para vocês, certo? Aí, deixa eu diminuir mais isso aqui, que está muito grande. Está para 100%, porque aqui está muito grande. Aí, nós temos aqui esses gêneros textuais, certo? Aí aqui, como eu disse para vocês, a carta, o telefonema são gêneros textuais. A receita culinária, a bula, a notícia, o e-mail, o bilhete, regra de jogo, seminário, convite, legenda, tirinha, poema e tudo mais. Aí nós temos esses gêneros. Todas as realizações linguísticas fazem com que o uso dos gêneros faz com que esse uso dos gêneros seja cotidiano. Tivemos exemplos da conversa telefônica, certo? Conversa telefônica, existe do poema, existe o verbete do dicionário. Quando a gente vai procurar alguma informação, a gente vai no dicionário, vai lá no Google, coloca a palavra, significado, e dá o significado da palavra, certo? E aí nós temos, atualmente, são quase incontáveis os gêneros que circulam na sociedade. Então, esses são os gêneros. Telefonema, carta, e-mail, legenda, notícia, bula. Então, são os gêneros textuais. Os tipos são aqueles que eu falei para vocês. Narrativo, injuntivo, descritivo, certo? Aí aqui nós temos, ó, às vezes a pessoa acha que se comunicar é fácil, e não é fácil, viu? Cadê? Puxa. Espera, deixa eu botar aqui. Aí, ó, a gente acha que se comunicar é fácil, e não, a gente tem que aprender a organizar as frases, os textos, certo? Tem que organizar tudo que a gente tem de fórmula para que a nossa linguagem seja sempre fácil e simples para qualquer indivíduo. E nós sabemos que a língua ela é muito ágil, certo? E devemos ter habilidade com a língua, para não falar besteira, certo? Ou para não escrever besteira. Então, se a gente não tiver cuidado, esse cuidado, vamos ter muitos problemas, porque como o processo é muito... Tem gente que, pelo amor de Deus, quando a gente fala uma coisa, não sei se acontece com você, né? No grupo do WhatsApp. Aí a pessoa fala uma coisa, ou no grupo, ou numa conversa, uma amiga de vocês, será? Vocês pegam, tem uma pessoa que vai responder vocês, né? E você nem terminou de fazer a pergunta, a pessoa já está respondendo, ou fazendo outra pergunta. Então, ela acha que por ter aquela agilidade e habilidade, ela está se comunicando facilmente e com simplicidade. Não é. Porque a pessoa ela tem que parar, pensar no que vai escrever ou no que vai falar. Porque a pessoa, quando escreve algo, se a outra pessoa que está recebendo essa escrita, ela estiver com um espírito
meio para baixo, meio que não quer entender as coisas, aí gera confusão, gera conflito, certo? Então, por isso que a gente deve ver como é a forma de escrever para que não possa haver um problema de interpretação do texto. Às vezes, é melhor você mandar um áudio, né, no WhatsApp ou no Facebook, porque a pessoa vai entender o que é que você está querendo falar ou está querendo tentar passar, né? Porque se você escreve alguma coisa e a pessoa está com um espírito meio ruim no dia, ela vai achar que você está ironizando, ela vai achar que você tá escrevendo alguma coisa que é contra ela, certo? Ela vai achar alguma coisa ruim. Então, é melhor você mandar sempre um áudio para a pessoa. E um áudio claro, né? Você não pode mandar um áudio de 10 segundos, aí depois mandar outro áudio de 10, porque tem gente que fica fazendo isso, certo? Então, escrever ou mandar um texto, ou mandar um áudio de uma forma bem clara para você saber lidar com a língua, certo? Aí nós temos a questão nós temos a questão que a utilização da língua ela pode ser um tipo de texto que ainda não tem. Eu esqueci, eu me enrolei aqui. O indivíduo ele vai utilizar a língua, como eu já disse, né, nesse processo de comunicação, e ele vai escolher a forma como fala. Se ele vai falar para um adolescente, ele vai falar de um jeito. Se ele for falar com a criança, ele vai falar de outro jeito. Por exemplo, Ivone fala com os sobrinhos dela, né, com os primos, sei lá, é primo, né, Ivone? Né? Ivone? É Micael. Micael vai falar com a irmãzinha dele, ô menininha lindinha, bonitinha, não sei o que, tudo no inha, né, Micael? É. Aí, por quê? Porque é a forma de falar com as crianças, certo? É a forma de falar com as crianças. A forma de falar com um adolescente, o adulto, ele é diferente, certo? Ele é diferente. Então, existe uma diferença na forma como se fala, né? Caio, quando vai falar com os amiguinhos dele, né? E aí, beleza moral, não sei o que, tal, e não sei o que, fica falando lá com gíria e tudo mais. Então, tem essa questão, certo, do uso da gíria com adolescentes, tem essa questão do uso da linguagem, a linguagem mais simples para uma criança. Já com a linguagem, já com a questão do um adulto, você não vai chegar, e aí, coroa, beleza, não sei o que e tal. Você não vai chegar assim, né? Falando desse jeito para uma pessoa que é já adulta. Então, você vai chegar falando de uma forma mais respeitosa e tudo mais. Então, você está escolhendo o tipo de língua ou como utilizar a língua no processo de comunicação. Daí, nós temos que escolher também o texto, né, ou a forma de falar, que se ela é mais espontânea, se ela é menos espontânea, e devemos ter em mente o quê? Com quem está falando, para quem está falando, qual é a finalidade de eu estar falando isso, e qual é o assunto que eu devo abordar. Então, quando a pessoa vai fazer uma palestra, quando a pessoa vai fazer um seminário, certo? Vai fazer alguma coisa, assim você tem que saber para que público você vai falar. Por exemplo, se você for para a universidade, quando você for para a universidade, aliás, vocês vão pegar e apresentar trabalhos de seminários. Então, vocês têm que lembrar que tem ali um monte de universitário para vocês pegarem e falarem, além do professor, né?
Então, vocês não vão falar com brincadeira de criança, né? Porque criança e adolescente, porque ali não tem mais adolescente, já moças e rapazes que estão lá, né? Então, nós temos essa questão aí do essa questão de como se comunicar, saber quem é o seu público. Agora, se você vai animar uma festa infantil, aí você vai, claro, ver quem é seu público, viu? Aí a tipologia textual, ela é um texto não materializado, né? Narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. E esses são os tipos textuais: narração, descrição, injunção, exposição e argumentação, que a gente já viu aqui, viu? E aí, João, lê aqui para mim, por favor. Certo. Tipos textuais. Tipologia textual. Narrativo. Fornece informações sobre tempo e espaço do fato e acontecimento narrado, reais ou imaginários. Descritivo. Sequências de localização, riqueza de detalhes, uso de adjetivos. Expositivo ou dissertação. Analítico. Limita-se a apresentar e expor determinada situação. Argumentativo. Defende um ponto de vista e tenta convencer e persuadir o receptor. Injuntivo ou instrutivo. Sequências imperativas. Sugere ações, faz imposições ou exigências. Ok, esse injuntivo, ele vai usar o verbo sempre no imperativo, certo? Aí aqui tem outro exercício, aí eu vou passar outra tela para vocês aqui, certo? Deixa eu só ver aqui na tela sobre o outro texto aqui que eu vou passar para vocês. Cadê? Esse aqui. Aí, deixa eu abrir ele aqui para a gente ver também, para encerrar nossa aula. Vai ter mais aula? Não, aí depois dessa não tem mais aula, não. Vocês estão de folga para ver a questão da prova mais tarde, viu? Aí, pelo menos a prova. Eu queria ter mais aula, mas pelo menos tem a prova. Ah, tá. Tu queria mais aula, João? Ah, Maria. A aula de português é muito boa para exercitar a mente. Obrigado. Olha, esse aqui é o material do, do, do ensino fundamental lá do governo de Pernambuco, viu? Aí aqui eu vou apresentar o slide todo, né? Aí nós temos essa questão, olha, da organização. Para início de conversa, observe os dois gêneros de texto. Um é o quê? Um é a matéria de jornal e o outro é uma receita, certo? Então, na matéria de jornal, que eu já falei para vocês, ele tem uma questão ali a questão do título do texto, né, que é chamado de notícia, manchete, tem o olho da notícia, o título ou notícia manchete, ele tem umas letras bem destacadas. A gente sabe qual é o tipo de linguagem, que é uma linguagem mais formal, certo? Sem erro de português. O jornal que indica erro de português, ele termina não tendo credibilidade, viu? Ele não tem credibilidade. Então, muito jornal que tem erro de português, a credibilidade dele vai lá para baixo. Aí nós temos também o bolo pudim de chocolate, certo? E esse bolo pudim é uma receita. Aí nós sabemos que na receita tem os verbos no imperativo, né? É um texto instrucional que a gente vai ver, tá vendo? Que a gente vai ver mais à frente. Antes de iniciar nossa aula, é importante saber que quando produzimos um texto, mesmo sem pensar muito nisso, só nós o organizamos de acordo com a finalidade, como eu disse a você, né? De acordo com a finalidade. É fácil notar, por exemplo, que quem produziu o texto 1, a notícia, tem em mente uma finalidade comunicativa. E quem produziu o texto 2 também, certo? Ele tem posições diferentes. Além disso, os textos foram produzidos e veiculados em situações e contextos diferentes. Então, se eu vou fazer um discurso na aula,
eu vou fazer de uma forma bem se eu vou fazer se eu for fazer uma apresentação na aula, eu tenho que usar a linguagem formal, sem erro de português. Deixa eu só ver aqui. Francisca só tem 2 minutos, viu? Pronto. Aí amanhã eu vou. Aí a gente vai para o segundo link, viu? Para o 7º ano. Do 7º ano, viu? Aí nós temos 6º ano, nós acabamos a aula aqui, mas tem a prova hoje, não esquece, viu? A aula de redação, a prova de redação, viu? Aí agora eu vou mandar o link para o 7º ano. Tchau, turma! Tchau, turma! Aí vamos lá. Então, nós temos os contextos. Se eu vou falar para um ministro, presidente da República, é diferente de eu falar para um jovem, certo? Bom dia! Aí, se eu for falar para uma criança, eu vou falar diferente para um adolescente. Então, tem todo um contexto, certo? Bem diferente um do outro, para que eu possa me comunicar bem, tá certo? Então, nós temos aqui o texto 1 é de um jornal e o texto 2 é um livro de receita. Aí, João, lê aqui a finalidade comunicativa. Certo. Posso ler a finalidade comunicativa e as outras, ou o senhor vai explicar depois da finalidade? Você pode ler todas e eu explico depois. Certo. Finalidade comunicativa. É aquilo que você quer comunicar, mandar mensagem. Aquilo que você quer comunicar é o objetivo que você, o jornalista, por exemplo, tem de informar quando escreve a página da notícia. As situações e o contexto de produção se refere a quem produz o quê? Em que época? Para quem lê? Em que veículo vai circular? Jornal, revista, livro, etc. Em que momento vai ser lido? Todas essas questões influenciam naquilo que é produzido. Justamente essas distintas finalidades comunicativas, situações e contextos de produção fazem com que os dois textos que vimos sejam diferentes. Então, aí nós temos aí essa questão da finalidade comunicativa, que eu já falei para vocês, né? Que você tem que saber qual é o objetivo de você comunicar, o que é que você vai comunicar, certo? Você tem que informar quando escreve aquilo que você gostaria. Então, nós temos essa finalidade. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que entender qual é a finalidade, viu? Bom dia, aguardem a professora, certo? Ela está chegando, ok? Aí a professora está chegando. As situações e o contexto de produção se refere a quem vai produzir, em qual é a época. Todos os textos que nós temos é justamente relacionada justamente é relacionado ao o que é que a gente produziu, certo? A professora já chegou aqui, deixa eu só colocar ela, ok? Pode começar, Francisca. Eu vou desligar aqui, qualquer coisa é só chamar. Então, vamos lá. Aí, olha, todos os textos eles têm uma época, por exemplo, o texto que foi escrito hoje, ele ele foi escrito diferente de um texto que foi há 50 anos, certo? Ou há 60, ou há 100 anos, ou há 1000 anos, certo?
Então, a pessoa que estava lá fazendo a comunicação, ela pegou, ela estava tentando comunicar para um futuro, né? Então, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, que é o texto mais antigo que nós temos. Aí a pessoa que escreveu, né, o escriba, ou a pessoa, o compilador, ele tem uma função, né, comunicativa, que é justamente de escrever aquilo para deixar para o futuro. Então, quando a gente achou, quando em 1946, 50, por ali, acharam o manuscrito do Mar Morto, né, que é o texto mais antigo que nós temos da humanidade, aí nós perguntamos quem foi que produziu, qual foi a época, né? Eles vincularam isso a quê, quando foi que foi publicado, certo? E aí nisso tem as distintas finalidades, as finalidades diferentes, certo? Então, cada um tem uma finalidade diferente. Na próxima aula de português, nós iremos começar a ver mais isso, ok? E a falar sobre os tipos de texto, tá certo? Aí nós vamos encerrando a aula aqui agora. Até a próxima aula, se Deus quiser, que é amanhã. Não esquece de fazer a prova hoje de português, de redação e literatura, viu? Tá Hoje é vendo, a gente? prova. Não vai esquecer não, viu? Senão não vai ter pontinhos de prova, vai ter que refazer no final do ano. Pois viu? Tá bom. Tchau, gente. Bom dia. Tchau.